episódio, eu queria também retomar um pouco, a partir daquilo que o Dom Beto falou, a respeito da comunicação franciscana, que não é comunicação por comunicação. O São Boaventura tinha muita sensibilidade para dizer que mesmo a teologia mais alta, se não tivesse o amor para além da ciência, seria pura vaidade, né? Mesmo que falasse bem de Deus, seria pura vaidade. E também a comunicação, né? Ou seria autoafirmação, vontade de sucesso, narcisismo, mesmo que seja por conta de Jesus, né? Então, o que leva a Francisco a querer comunicar? Acho que dá para resumir um pouquinho aquilo que o nosso bispo falou, de que ele quer expressar uma experiência profundamente cristã, profundamente espiritual, experiência de Deus, que ele precisa, inclusive, expressar. Por isso que tem muitos santos que são poetas, porque ele precisa expressar, e ele quer expressar da melhor forma, e por isso acaba fazendo poesia, né? Ou acaba fazendo literatura. É o caso também de Santa Teresa, São João da Cruz, São Francisco de Sales, o próprio Santo Inácio de Loyola, né? Nós temos muitos desses Santo Agostinho, né, que tem metáforas, tem sermões que são de uma beleza grande, literárias, né? Porque precisam e também porque querem partilhar a sua experiência do Evangelho, ou seja, querem evangelizar. Vamos resumir nisso, né? A gente comunica para evangelizar, para partilhar a alegria, a boa notícia, ou, no momento de dor, a esperança, a fortaleza que nos dá o Evangelho, né? E, nesse sentido, agora eu queria expandir um pouco para além de Francisco, todo o movimento franciscano, inclusive a própria Clara, né? Quando as autoridades queriam proibir que frequentassem tanto o convento de Clara, ela começou a querer fazer greve, né? Ela queria fazer greve de receber o que tinham que comer, né, as esmolas, ia fazer greve daquilo se não deixassem vir as pessoas. Então, era um centro onde as pessoas iam. Não é que elas estavam lá para ser separadas dos outros, né? Depois se diz das grades dos mosteiros que foi Santa Teresa d'Ávila que fortificou as grades, mas não para as freiras saírem, para os outros não entrarem, que botava muito bedelho lá dentro, né? Mas isso é uma história posterior. Então, a própria Clara, ela tem uma postura evangelizadora. E nas regras a gente encontra isso, né? Se a ordem dominicana, que é a ordem de pregadores, era uma ordem de pessoas que se preparavam bem para poder pregar com alto nível intelectual, com uma certa sofisticação, para poder refutar a heresia, que havia muito essa preocupação por parte do carisma dominicano, né? Na tradição franciscana, não há preocupação por refutar heresias, não há preocupações polêmicas, apenas a apresentação das promessas que nós temos e a exortação a ir no caminho dessas promessas. Mas é uma pregação, então, positiva e simples. Dizer em poucas palavras, está na nossa regra, né? Dizer em poucas palavras a respeito daquilo que nos aguarda, aquilo que nós esperamos, e exortar a penitência, exortar a andar no bom caminho. Então, os frades tinham uma pregação simples, palavras simples, palavras de exortação, né?
Claro, a um certo momento, Francisco ficou preocupado porque a, a, a confusão que fazia de ideias, muitos grupos de pregadores que andavam por aí, acabaram perturbando também os franciscanos, né? Então ele convida Santo Antônio a ensinar um pouco de escritura, um pouco de teologia para os frades, para que eles não digam bobagem também, né? Então, um pouco tem que aprender, um pouco tem que estudar, um pouco tem que saber, mas sem uma preocupação para que isso seja o foco. O foco é partilhar a boa notícia, né? Bom, nesse sentido, houve muita criatividade, o nosso Dom Beto já falou, né? Nos diversos níveis de comunicação, houve muita criatividade para isso. E o Francisco, com a sua própria criatividade, ele também diz diversas vezes que os frades cantaram. Mas o curioso foi que, em 1957, foi descoberto em Cortona um conjunto de partituras antigas, partituras naqueles iluminuras medievais, foi descoberta ali e começou a se descobrir bastante. Houve um ninho de precioso dessas partituras. E os estudos concluíram que eram as laudes que os frades utilizavam para cantar em praça pública, juntos. Eles usavam essas laudes para evangelizar. Então, vocês podem, inclusive, hoje elas estão até na internet, viu? Vocês podem colocar ali na internet Laudário de Cortona, né? Se alguém quiser anotar para não esquecer, Laudário de Cortona. E aí vocês vão ter, inclusive, youtubers que cantam, vocês vão ter a partitura, mas o que eu queria chamar a atenção mesmo é para a letra, nesse Laudário de Cortona. Quanto à música, acho que todos vocês têm familiaridade com o Irmão Sol e Irmã Lua, aquele filme do Zeffirelli, né? As músicas daquele filme, o filme foi feito bem depois, né? Na década de 70. O Zeffirelli utiliza as melodias do Laudário de Cortona, que são melodias do século XIII. São melodias do século XIII, são melodias com as quais os grupos de franciscanos andando pelas praças começavam a cantar. E cantando reuniam o povo. E já na letra, eu dizia que a letra que interessa sobretudo, até porque no canto, sobretudo se é canto litúrgico, né? Importa muito a música, que seja uma música equilibrada e adequada à letra. Mas o carro-chefe que leva adiante é a letra, né? A letra, a ênfase na letra. Isso, para Agostinho, que era um músico muito refinado, no sentido formal da música, né? Ele já tinha escrito o Tractatus de Música. Quando ele viu a comunidade, quando ele ouviu a comunidade cristã pelas primeiras vezes lá em Milão, ele achou uma comunidade um pouco selvagem, assim, cantavam sem muita forma. Uma hora estavam em ritmo binário, depois ritmo ternário, depois quebravam aquilo. Ele não estava entendendo que era aquele canto mesmo. Depois ele foi se dando conta que era a expressão das palavras musicadas. O importante era que aquelas palavras saíssem na forma de canto, de música, e por isso eles rompiam as regras formais da rigidez musical, né, da música grega. E aí, quando ele começou a entender, ele começou a se aprofundar, ele começava a se comover, inclusive. Ele ouvia a comunidade,
chorava e dizia, e essas lágrimas me faziam bem. Né? Porque quando a gente fica vulnerável, quando a gente fica enternecido, a gente fica também fragilizado, né? Que terno, tenro, tudo a mesma coisa. E é ali que então a gente fica mais disposto, mais disponível, mais aberto. Por isso que o lado da emoção, da arte, da música, ele é importante para a gente tocar o coração de quem a gente quer evangelizar. Foi a maneira como eles fizeram, né? Esse Laudário de Cortona. Sobretudo tem ali, vocês poderão encontrar um deles, porque tem até a lista na internet, né? Tem umas 50, 49, 50, mas tem 45 músicas, partituras de música. E tem uma que se chama O Beata Trinità, que é exatamente aquele canto que ficou celebrizado a partir do filme do Zeffirelli, que nós cantamos Doce é Sentir, né? É do século XIII. A melodia. Agora, a letra é uma pena. Eu não sei se tem em português, eu não pesquisei muito, mas no original, porque é um italiano medieval, é um italiano com sabor de Idade Média mesmo, né? Mas dá para entender bastante, porque depois foi sendo adaptado também. Então, existe um italiano mais palatável, porque na Itália se canta muitas dessas laudes hoje, do século XIII. E essa forma de poema que está nesse Laudário de Cortona mostra o quanto a pregação era suave, era poética, era doce, até pelas imagens que se utiliza, né? Chamando a Trindade de Mãe Saborosa, por exemplo, né? Mãe saborosa, Mãe terna, suave, etc., falando como uma experiência de Deus trinitário, né? Então, eu convidaria a fazerem essa imersão nesse laudário. E uma outra coisa que eu queria trazer aqui para a nossa noite é que, do ponto de vista dos pensadores franciscanos, agora vamos pensar em Alexandre de Sales, ou vamos pensar em São Boaventura, claro, né? E a tradição franciscana, na Idade Média, havia algumas categorias de pensamento que eram muito preciosas e que todos os que eram dados à academia, à universidade, tratavam desses assuntos, que se chamavam as categorias universais. Aquilo que é universal, aquilo que está por tudo, aquilo que abrange tudo, aquilo para o qual tudo tende também, né? Então, são categorias bem importantes. Mas elas vinham desde Aristóteles, desde os gregos antigos, e havia três grandes universais antes dos franciscanos, né? Que era a verdade, a unidade e a bondade. O uno, o verdadeiro e o bom, o bem, né? Isso já Platão tinha pensado, Aristóteles coloca como categorias de universalidade, né? E que essas três categorias, elas se reclamam entre si. Quem tem uma, tem todas, né? E quem despreza uma, despreza todas, né? Porque quem tem a verdade, se conhece a verdade, conhece a bondade. E se conhece a bondade, conhece a verdade, né? E o mesmo vale para a unidade ou a integridade. A integridade, a totalidade, o todo, né? Porque não existe meia verdade, nem existe meia bondade, né? A bondade reclama inteireza. E também é verdade, né? Ou é verdade ou é mentira, não tem meia boca aí.
é a integralidade, é o uno, né? O uno que era já tratado desde os pré-socráticos, desde antes dos grandes filósofos gregos, né? Só que os nossos franciscanos, né, a partir de Alexandre de Sales e Boaventura, acrescentaram a beleza, o belo, o pulcrum, né? A beleza, se é bela, é verdadeira, se é bela, é boa. A bondade, o bem, se é verdadeiramente o bem, é belo, né? E então esses universais, eles se reclamam entre si. E por isso que quando você tem uma evangelização, uma boa nova, ela é ao mesmo tempo a verdade, ela é ao mesmo tempo a bondade, é boa, né? Ela é a verdade que se dá a conhecer, ela é boa e ela é beleza. Por isso que quando a gente conhece realmente, a gente fica feliz, fica alegre. Isso o Aristóteles dizia do conhecimento, né? Quando começa a metafísica, ele diz: todo ser humano, por natureza, deseja conhecer. E depois ele comenta: quando conhece, fica alegre, fica feliz. De fato, as pessoas, quando compreendem, quando elas sorriem, elas abrem o rosto quando compreendem alguma coisa, né? É a verdade. Mas é também de satisfação como algo bom, como tivessem tomado um bom vinho, né? Porque é bom também. E, sobretudo, porque é belo. Tanto assim que, na Escritura, a beleza está condicionada à justiça. O homem justo é o homem belo, né? A beleza e o esplendor está naquele que pratica a justiça, aquele que governa com justiça. Esse é belo. Está lá nos Salmos, né? E isso significou, para a experiência franciscana, a realização dessas grandes universais, dessas grandes categorias, na simplicidade. Porque a simplicidade, ela consegue fazer sem dobras, sem sofisticação, exatamente a união de todos eles. Então, a gente quase podia dizer, mas a gente tem ali a integridade e unidade, né? Mas a gente quase podia dizer, do ponto de vista franciscano, que a simplicidade, o modo simples de realizar isso, é o jeito franciscano de se comunicar, né? Eu queria terminar lembrando que o Dom Beto falou antes de que em 1220, Francisco regressou do Oriente e ele começou a escrever, né? Então, ele criou, por necessidade de comunicar, ele criou esse novo canal dos escritos, né? Hoje nós temos novos canais, claro, né? Mas ele escreve justo naquele ano, né? Foi o ano em que ele voltou, ele teve alguns choques na volta, né? Estava uma situação crítica, tanto a ordem como a igreja, e ele voltou também, ele podia ter ficado deprimido e decepcionado com muita coisa que ele viu, mas ele escreve aos governantes também, ele tem uma carta aos governantes, uma carta pequena, né, que cabe numa página para nós, mas é uma carta em que ele diz o seguinte: diante do povo que vos foi confiado, prestai ao Senhor esse testemunho público de veneração. 2 pontos. Todas as tardes, mandai proclamar por um pregoeiro ou anunciai por algum sinal
que todo o povo deverá render graças e louvores ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Bom, isso pegou para valer, viu? Porque é o Ângelus, a oração da tarde, e toca o sino. É a partir do estímulo dessa exortação que começa o sino e começa o Ângelus, que é, assim, de uma beleza, como ele distribuiu o presépio, né, lá na região de Assis, na região, na Europa Central. A gente parece estar caminhando no meio de um presépio, quando a gente vai vendo os diferentes lugares, por causa dessa forma criativa de comunicação de Francisco. E dizem os historiadores que ele estava voltando da experiência que ele teve no Oriente com os moazim, aqueles pregadores que sobem lá no minarete e anunciam para toda a cidade a oração, daquelas 5 orações que tem que fazer durante o dia. Que ele ficou impressionado com aquilo, né? E ele, de alguma forma, aprende dos muçulmanos e chama a atenção dos governantes, porque provavelmente isso também chamou a atenção dele, que entre os muçulmanos, os governantes cuidavam muito da fidelidade religiosa do povo. Por isso que aqui ele diz, vocês prestem esse serviço público diante de Deus. E ele termina dizendo, e se vocês não prestarem, depois vocês prestam conta a Deus, porque vocês são governantes. Mas o núcleo é essa frase, esse pequeno trecho que eu li, que mostra aqui um outro passo na comunicação, né? Sabe que os nossos franciscanólogos lá do Antoniano de Roma, eu dei umas aulas lá também, eu ouvi de algum deles, né, que na tradição franciscana, nós não temos uma escola de pensamento tão monolítica como em outras tradições, como, por exemplo, entre os dominicanos, entre os jesuítas, né? Tem uma piada que eu ouvi de um jesuíta, o padre Libânio, lá de Belo Horizonte. Ele disse assim, quando se conhece um jesuíta, se conhece todos os jesuítas. Quando se conhece um franciscano, se conhece um franciscano. Né? Para dizer que nós não formamos um exército de soldados todos iguais, né? Eles são um exército que está até no hino de Santo Inácio, que eles foram um exército formado por esse grande comandante. É outro contexto, é outra finalidade também, né? Mas nós somos que nem os passarinhos que São Francisco mandou que voassem para todo lado. E com uma grande liberdade criativa, e que isso que é importante. E esse que falava do pensamento, da escola franciscana, ele dizia, cada pensador franciscano tem uma característica muito própria, não dá para botar assim, como se todos tivessem um perfil comum. Tem uma certa sensibilidade comum que é herdada de São Francisco. Mas depois cada um vai formatando de acordo com a sua própria sensibilidade também, né? Com essa liberdade de espírito. Eu termino aqui para a gente não prolongar mais, né? E me disponho também a uma conversa agora. Obrigado. Eu acho que tem, ao menos, tem um passo prévio à criatividade aqui que é muito importante, né? Eu lembro que na época que saiu o filme Irmão Sol, Irmã Lua, os nossos conventos, franciscanos em geral aqui no Brasil, houve uma enxurrada de gente batendo nas portas, dizendo que estava sonhando que poderia ser assim também, né? Porque o filme, apesar de depois, quando a gente analisa mais a fundo, ele tem aspectos duros também, mas ele é muito simpático, muito romântico até, né? E no entanto, Francisco, para chegar àquelas grandes sínteses, ele só foi cantar o cântico das criaturas lá mais no final, né? Ele
ele precisou fazer todo um caminho que começou no despojamento. Começou na renúncia. Isso está na nossa condição franciscana, porque você sabe, né, todos nós fazemos votos, não é propriamente de pobreza, mas de sine proprium, essa expressão original latina, de não propriedade. De não propriedade. E não propriedade não é só não propriedade de coisas, é uma não propriedade que até de pensamentos, né, até de julgamento dos outros, está nas admoestações de Francisco. Então, ou está nas historinhas como aquela de Junípero, que era tão sem propriedade que foi pegar o porco do vizinho para fazer a sopa para o frei que estava doente, né? E como não precisava o porco inteiro, pegou só a perna, né? Então, e depois, essa não propriedade também leva a gente a uma tal liberdade que naquela mesma noite o dono do porco foi reclamar com o guardião deu uma reprimenda no Frei Junípero, o Frei Junípero ficou com pena do guardião que estava gritando muito, quase perdeu a voz, então fez a sopa também para ele. E foi oferecer a sopa para o guardião, e o guardião ficou mais bravo ainda, e não quis tomar sopa. Então, ele disse, então, o senhor segura a vela que eu vou tomar. Ou seja, também a hierarquia foi para o saco, né? Porque a não propriedade, ela não é só não propriedade a respeito da gente mesmo, mas é essa sensibilidade sem cercas, né? Sem limites, porque se eu tenho consciência da propriedade dos outros, eu ainda tenho propriedade na minha consciência, eu sei o que é propriedade. Ele perdeu até a consciência do que é propriedade, tão desapropriado ele era. Bom, eu estou dizendo isso porque depois ele fez coisas, né? Ele cozinhou para 15 dias, para poder fazer oração todo o tempo, quer dizer, é criatividade isso, né? Mas, digamos assim, ele é a figura cômica dos Fioretti para mostrar que esse lado de humor vem da liberdade, vem dessa liberdade, dessa simplicidade. Vem também o humor consigo mesmo, inclusive, né? Que o humor relativiza a seriedade da gente. E, então, essa não propriedade é o espaço livre que depois permite que você se volte para a criatividade. Naturalmente, não se força nada, né? Tudo passa a ter, como a criança que está continuamente inventando, né? Vocês já viram quando a mãe vai com uma criança pela calçada? A mãe vai em linha reta, a mãe é lógica, a mãe é racional, né? A criança pula aqui, pega uma coisa lá, vai de ré, depois caminha em cima do meio-fio. Ela vai inventando a cada passo, porque ela está livre de toda essa carga que nós temos, né? Então, é um pouquinho isso que eu queria dizer em termos de criatividade. É claro que isso que a gente falou, depois tem os desafios de hoje, né? A criatividade hoje. Eu acho que esse microfone na sua frente, hoje a gente simplificou com a inteligência artificial, nanotecnologia, laser, etc. Nós temos condições de montar uma rádio web assim, num espaço relativamente pequeno, com pouco custo e com um alcance grande, sabendo que é uma voz entre tantas, porque hoje também tem essa multiplicidade de vozes, né? A rede é a rede, não é mais aquela pirâmide unidirecional dos antigos meios de comunicação, mas no meio da rede é bom a gente também pescar, né? Em nome do Evangelho.